Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos para a nossa 7ª lição sobre a criação dos filhos, a idade 2 e 3. Na primeira lição, a gente deu uma visão geral do que a gente quer falar sobre essa faixa de idade. E também a gente fez uma descrição das crianças na primeira lição. Assim, a gente aprendeu que a criança, nessa faixa, torna-se móvel, ele consegue ir para todo lugar, mexer com todas as coisas, e que ele tem uma grande curiosidade de saber como as coisas funcionam, como eles ouvem, sentem ao toque dele. E a segunda lição, a gente falou sobre o fato que essa curiosidade precisa ser guiado. A criança deixada assim mesmo vai criar muitos problemas. Então, a responsabilidade de fazer isso que os pais têm. Na terceira lição, a gente falou sobre uma fórmula. Essa fórmula é C mais S igual a C. Então, crença, o que a gente acredita, C-O é objetivo, C mais O, objetivo, crença mais objetivo, mais S, sabedoria. A gente precisa aplicar essas coisas, ou ter sabedoria para saber como, igual como, C, como fazer as coisas. Então, a gente começou falando sobre a crença, o que a gente pensa sobre a correção, a disciplina. A gente mencionou em lição 4, são dois filosofias completamente diferentes e que a responsabilidade dos pais para aplicar, colocar em ação a filosofia certa. E a gente começou a falar sobre a ideia de agora a gente precisa começar a buscar soluções para os problemas. E a gente falou em lição 5, começando a falar sobre os elementos básicos, os elementos fundamentais, para que a gente pode buscar soluções efetivas, certas para nossas crianças. E quando eu falo soluções, eu estou falando sobre os problemas, as dificuldades que surgem com as crianças, aquelas coisas que eles fazem que nos irrita, como a gente deve reagir nessas situações. E a gente falou que tem duas coisas importantes como base. O primeiro amor a gente mencionou aqui na 5ª lição. Segunda coisa é rotina. E a gente mostrou a importância da rotina em lição 6. E lição 7 hoje a gente vai continuar isso, a gente vai dar algumas ideias sobre a rotina principal. Vamos orar. Nosso Deus, um assunto muito importante, pedimos que o Senhor vai nos ajudar de saber como aplicar essas coisas em nossas vidas. A gente sabe que cada lar é diferente e cada família precisa colocar em prática em maneiras diferentes. Nós estamos falando sobre o ideal. Ajude-nos a saber como
fazer o melhor para a nossa família. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a rotina é muito importante. E quando a gente está pensando sobre a rotina, nós devemos pensar em 3 partes do dia em que encontra uma rotina. É claro, de manhã, à tarde e à noite. E cada um desses 3 grupos é diferente. Tem certas coisas que são similares, mas o ênfase talvez seja um pouquinho diferente. Então, como a gente pode começar esta rotina? A primeira coisa é que a gente precisa ter um tempo fixo estabelecido. Quando a gente vai acordar. Este não deve mudar. Para muitos pais vai ser 7 horas. Eu sei que as crianças às vezes levantam antes. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Mas a gente deve estabelecer um tempo de acordar. E também, para eles acordar bem, a gente deve desejar eles ir para a cama na hora certa. Então, a gente deve planejar bem Muitos pais, eles vão deixar a criança ficar acordada tarde pensando que vai dormir bastante de manhã. Geralmente este não funciona. A criança levanta antes que a gente quer. E se ele não tem o sono suficiente, ele não vai acordar feliz. Então tem de estabelecer um tempo para acordar. A gente tem de, assim, estabelecer um tempo de dormir. Depois disso, a gente deve ensinar a criança a ficar na cama até a hora certa. Você pode colocar livros, alguma coisa ao lado da cama, para que ele pode fazer acordado, mas tem de ficar na cama até mamãe busque ele. E ela deve buscar ele às 7 horas. Deve ter consistência. Se a gente não tem consistência, uma rotina não vai funcionar bem. E as crianças gostam de consistência. Então, a mãe busca eles devem vestir-se antes de tomar café. Eles devem ser ensinados de guardar o pijama, arrumar a cama o melhor possível. Eles não devem não deve ser esperado deles de fazer tudo certinho. Talvez a gente precise ajudar. A gente vai precisar ajudar, ensinar eles no início, mas perfeição, não. Depois disso, nós devemos dar café de manhã. E após o café, então, a rotina do dia começa. Então, como a gente mencionou já, o dia está dividido em 3 partes: de manhã, à tarde e à noite. Então, a ordem aqui não é tão importante. De fazer todas essas atividades, talvez não dá. Essas são sugestões. Toda essa rotina vai depender de cada família. Vai precisar ter grandes mudanças se a mãe está trabalhando, mas
Para mim, se a mãe pode ser a mãe de tempo integral, que bênção, que felicidade. Principalmente quando investe sua vida na vida da criança. Então, o que fazer durante de manhã? Deve ser dividido em tempos, segmentos. E talvez o primeiro segmento pode ser brincar tempo no seu quarto, sozinho, fazendo alguma coisa no quarto. Os brinquedos que estão no quarto, tá brincando com eles. Depois disso, você pode ter um tempo de brincar ao livre, quer dizer, a escolha da criança. Pode continuar brincando no quarto, pode já fora, brincar fora, mas sempre com supervisão, com a mãe observando, verificando que tudo está indo bem. Depois você pode ter um tempo de brincadeira estruturado. Depois de brincar lá fora, correr, pular, fazer alguma coisa à vontade assim. Então, ter alguma coisa estruturado, que a mãe determina o que vai ser feito. Esse pode ser um tipo de brincadeira, mas minha preferência é que alguma coisa de recreio no sentido de pintar ou fazer alguma coisa na mesa. Se usa tesouros, verifica que tem no ponto redondinha. Mas alguma coisa que a criança pode fazer na mesa. Brincar com blocos, talvez, na mesa, construindo alguma coisa. Mas um tempo estruturado, juntando um quebra-cabeça, alguma coisa. Esse não precisa ser muito tempo, mas o tempo estruturado, a importância dele é que a criança aprende que não pode fazer tudo o que quiser, mas tem tempo em que ele deve fazer as coisas que são colocados eles para fazer. Este está começando a preparar ele para a escola, em que tem de fazer certas coisas na hora certa. Então pode ter um tempo de brincar com a mãe. E se tem mais do que uma criança, pode uma vez por outra. E esqueci o primeiro nome da esposa de Wesley, George Wesley. Ela gastou 1 hora, se não me engano, ela tinha 8 crianças, 1 hora por dia com cada um. Então, gasta especificamente fazendo alguma coisa com a criança. Pode ter, junto com isso, ou outro tempo, brincando com seu irmão ou irmã, se tem. Então, pode ter um tempo que a criança aprende a brincar sozinho no seu quarto. Pode ter um tempo em que ele pode brincar com seu irmão, com sua mãe, com outros. E pode ter um tempo na TV, vídeo, alguma coisa assim. Nunca usa sua televisão como babá. Eles não devem ser permitidos de sentar e assistir à televisão. O que eles vão assistir devem ser por sua permissão.
Pode assistir um vídeo, pode assistir alguma coisa no computador. Então, mas só para um tempo limitado. Se você faz todas essas coisas, o dia de manhã vai terminar rapidamente. Então, nós temos a parte da tarde. A parte da tarde começa com almoço. E depois do almoço, muitas vezes é tempo para dormir. As crianças dessa idade, pelo menos, precisam uma vez por dia para dormir. Talvez mais, mas 2 e 3 anos de idade, geralmente está suficiente. Então, tempo para descansar, dormir. Talvez a criança não quer. Tudo bem. Ele só precisa deitar na cama, ficar quieto. Não precisa dormir, mas com os olhos fechados. O que vai acontecer? Eles estão dormindo. É tempo para descansar. Dormir. Não quero. Tudo bem. Mas nós vamos descansar. Você fica deitado na cama e fecha seus olhos, não pode mexer com nada. E daqui a um pouquinho eu busco você. Então eles vão dormir. Então você pode ter um tempo no quarto de novo. Você pode de novo ter brincadeiras com irmãos. Você pode ter um tempo de vídeo. Pode repetir muitas dessas coisas. Mas vai ter menos tempo para atividade por causa de dormir. A ordem pode ser mudada. Quer dizer, o que faz de manhã não precisa fazer no mesmo ordem à tarde. Mas deve ter uma certa familiaridade. Que a criança ele tem um espaço de atenção curto, limitado. Então, ele vai mudar as coisas é muito importante. Então, chega a noite. E a noite começa com jantar. Pode ser que, dependendo do horário do pai chegando em casa, talvez você pode começar a noite um pouquinho antes de janta, quando o pai chega em casa. E realmente a chegada dele em casa deve ser alguma coisa grande. Mas você vai querer comer o mais cedo possível. A minha sugestão. Então, depois disso, você pode ter tempo em família. A família inteira está fazendo alguma coisa. Pode ter um tempo com o papai sozinho. Pode ter um tempo no sofá, uma atividade no sofá. Talvez lendo, talvez conversando, talvez contando piadas, se é bom de fazer isso. Brincando, de alguma maneira, sentado com a família no sofá. Uma hora de descanso, não tempo de correr para cá, para lá. Você está começando a diminuir as atividades do dia.
Então chega a hora do banho. E é claro, depois do banho é tempo para ir para dormir. Então, o que você faz durante esta época vai depender do que vocês, os brinquedos, as coisas que você tem em casa, a idade da criança. Mas, e a gente deu algumas ideias antes da última lição. Mas estabelece uma rotina. O que você vai fazer de manhã, à tarde, à noite? Esse deve ser bem pensado, deve ter a consistência. E assim vai evitar muitos problemas que surgem. Se não tem um tempo estruturado, a criança deixada a sós vai criar problemas. E você vai gastar muito mais tempo que necessário só corrigindo ele, só ficando no pé dele. Sim, a gente vai precisar corrigir ele. Sim, a gente vai precisar ficar no pé dele. Mas a gente deve minimizar este tempo e criar um tempo de atividades positivos, ensinando a criança de brincar sozinho, de saber como brincar com seu irmão, os outros, como sentir que está aceitado pela mãe, pelo pai, pelas outras pessoas. Então, vamos tentar estabelecer uma rotina. Vai ser difícil no início, mas eu garanto, vale a pena. Vamos orar. Deus, uma lição bem simples, mas cheia de ideias importantes, e ajuda cada família de seriamente pensar sobre isso e estabelecer sua própria rotina, a maneira que eles abrem a porta para educar, criar seus filhos no caminho em que eles devem andar. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar colocando esta matéria no meu site, Recurso Bíblico. Então, é completa. Se você quer ter escrito, então você pode achar isso no site. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.